Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje então mais um vídeo para os meus alunos de Matemática 1. Ainda sobre inequações do primeiro grau, vamos falar sobre inequações produto e quociente mais uma vez. Na verdade o exercício é sobre determinar domínio de funções, mas acaba recaindo sobre resolver inequações produto ou inequações quocientes, dependendo de qual item for do exercício, tá bom? Você que não for meu aluno, não há problema nenhum em acompanhar essa solução, você pode aproveitar e tirar suas dúvidas, porque como sempre o enunciado está aí na tela, tá bom? A gente fica à disposição, se houver alguma dúvida, pode dar uma mensagem aqui no chat, que a gente tenta responder na medida do possível e sempre que possível também realizar algum vídeo para prestar maiores esclarecimentos, tá bom? Eu vou pedir ao final do vídeo que se você achar que te ajudou de alguma maneira, lembre de deixar um like, se possível ajudar o canal compartilhando o vídeo, tá bom? E se você gostar do material que a gente tem feito, da forma como a gente tem trabalhado, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ciente sempre dos materiais que nós temos publicados aqui, tá bom? Então, sem mais, bora começar. Como você pode ver, está aqui anunciado na tela. Para os meus alunos é a questão da página 89, número 35. Para você que não é meu aluno, é simplesmente mais uma questão sobre determinar o domínio das funções. Aí temos o item A, f de x, é raiz quadrada de x menos 1 vezes 3x mais 5. Item B, raiz quadrada de 2x menos 3 sobre x menos 1. E o item C, raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 5, ok? Sugestão de sempre, pausa o vídeo, pensa a respeito da solução, volte aqui para você acompanhar a solução e tirar suas dúvidas ou acompanhar caso você não tenha conseguido resolver, tá bom? Vamos começar pelo item A, e aí eu vou explicar por que então trata-se de uma questão de inequações produto, ou nesse caso de inequação produto, mas por que essa questão é de inequação produto ou de inequação quociente? Então nós precisamos extrair a raiz, ok? Então, você precisa lembrar o que é o domínio da função. Quando a gente pede para determinar o domínio, ele chamou de D aqui, a gente precisa determinar a maior quantidade de valores possíveis de x, onde a gente pode calcular esta função, ok? E aí você tem que perguntar para a função. Você vai extrair a raiz, certo? E a gente está trabalhando com números reais. Então, por exemplo, não faz sentido raiz de números negativos, raiz quadrada de números negativos, certo? Então, o domínio aqui para a gente dessa função, vou escrever, eu prefiro D de f, tá bom? Aqui, pra gente, são todos os reais, de modo que esta raiz exista. Mas escrever isso significa que são todos os reais onde x menos 1 vezes 3x mais 5 seja o quê? Maior ou igual a zero, ok? Então, é claro, a gente não vai deixar sem a resposta, a gente vai atrás do x. Mas quando eu disse que existe, significa assim, existe do ponto de vista real, ok? Se você estivesse trabalhando, estudando números complexos, isso aqui existiria independentemente do x, ok? Mas aqui não, a gente só está trabalhando sobre os reais. Então eu quero saber quais são os valores reais que eu posso substituir aqui dentro dessa expressão, de modo que ela exista. Por exemplo, um valor simples que você vê que você não pode substituir, você não pode calcular o f de zero. Por quê? Porque se você tentasse calcular o f de zero, você ia ficar com 0 menos 1 vezes 3 vezes 0 mais 5, a raiz disso, ok? Mas então ia ficar raiz de menos 1 vezes 5, raiz de menos 5, ok? E isso não é um número real. Então, portanto, eu não posso colocar o zero no domínio da nossa função, ok? A gente está atrás, na verdade, de todos os valores que a gente pode colocar. Por isso virou uma inequação produto, ok? Então, a inequação produto, muito simplesinho de resolver. Olha, então você tem x menos 1 vezes 3x mais 5 e você quer isto maior ou igual a zero, ok? Não vou chamar de f, porque f já está aqui no início do exercício. Então, digamos que x menos 1 fosse a nossa funçãozinha g. Então, x menos 1. E fazer um separadinho aqui. h, por exemplo, 3x mais 5, ok? O que a gente precisa para fazer o estudo rapidinho do sinal dessas duas em separadas? É identificar, então lembrando, funções afins em geral são desse tipo assim, ó, ax mais b
ok? Aqui nós estamos interessados onde o A não é zero. Aí tem duas possibilidades. Se o A é positivo, ela é crescente, o gráfico tem essa inclinação. Se o A é negativo, ela é decrescente, o gráfico tem essa equação, ou essa inclinação, perdão. Nos dois casos, o zero da nossa função, ou seja, o valor de x que a gente substitui na função que zero é ela, é o menos b sobre a. E aí, para o primeiro caso, por exemplo, se o A é positivo, o estudo sinal você faz dessa maneira, menos b sobre a, acima é mais, abaixo menos. Se o A for negativo, acontece a inclinação contrária. Acima é mais, abaixo é menos, e aqui menos b sobre a. Ok? Para o nosso problema, então, o A aqui é 1, ok? É 1x, inclinação crescente. Qual é o zero dessa função? Obviamente, x igual a 1, certo? X igual a 1, você troca 1, 1 menos 1 é 0. Então, no 1, acima é mais, vamos pôr bonitinho aqui na nossa solução. Abaixo é menos. Eu vou destacar de verde aqui, vou pintar o 1, porque a bolinha pode ser fechada. A gente quer todos maiores ou iguais a 0, certo? Então, são todos aqui maiores ou iguais a 1, tá bom? Eu pintei esse maisinho, vamos escrever o mais aqui para ficar melhor para você ver. Então, onde que essa aqui é maior que 0? Então, ela é maior para x maior ou igual a 1, ok? Então, g de x é maior ou igual a 0. Consequentemente, x menor que 1, ela é menor que 0. A h é parecida, quem é o zero dessa função? Bom, aqui o a é 3, a inclinação também é crescente. O zero é menos b sobre a, então menos 5 terços. Eixo x, menos 5 terços. Acima é mais, abaixo menos, de vermelho. Pintar os 5 terços porque a gente quer maior ou igual a 0, ok? Então servem todos que são maiores ou iguais a 5 terços. Então se x for maior ou igual a menos 5 terços, eu falei 5 terços, perdão, né? H de x é maior ou igual a 0, ok? E aí agora a gente só precisa montar o quadro de sinais para a gente ter a nossa resposta, que é o domínio da nossa função. Bem simplesinho aqui, ó. Vamos pensar aqui, o mundo de G, o mundo de H, né, a reta numérica, né, eu falo mundo, é uma maneira informal de dizer, mas dá para entender. E aqui o produto. Okay? Então, vamos lembrar. G, H, e aqui G vezes H. Lembrando que quem tiver aqui, na verdade, é o nosso domínio, é o domínio da função que a gente procura, ok? Porque isso são os x reais, onde G vezes H é maior ou igual a 0, ok? Então é isso que a gente está interessado. Então, botando para fazer a retinha bonitinha aqui. Os valores que aparecem para a gente são em ordem crescente, menos 5 terços e 1. Então, menos 5 terços, digamos que esteja aqui, e o 1, por exemplo, aqui. Okay? Então, menos 5 terços e 1. G de x, ok? G, ela é positiva quando x é maior que 1. Negativa quando x é menor do que 1. Ok? Vamos pintar aqui, vou deixar destacado, porque é o seguinte, a gente quer maior ou igual a 0. E em 1, ela é 0, certo? Observe que não importa o sinal de H, 1 vezes esse sinal vai dar 0 vezes esse sinal vai dar 0, ok? Então não importa qual for o sinal de H. A mesma coisa aqui em menos 5 terços, então. A gente já pode começar pintando ele. Se for maior que menos 5 terços, é positivo. Então, ó, maior é positivo. E menor é negativo. O produto, então, como é que fica o sinal? É o sinal dos produtos, né? Ok? Então, parte negativa é negativa, menos vezes menos é mais, aqui mais, ok? Menos vezes mais, menos. E não importa o sinal, embora aqui seja menos vezes zero, é zero, então pode participar. Aqui é mais vezes zero, não importa, é zero, pode participar, ok? Então, qual é a nossa solução? Olha, são todos os números menores ou iguais a menos 5 terços, ou maiores ou iguais a 1, ok? Então, o domínio que a gente procurava, aquele domínio lá que são os x reais, que faz com que g vezes h seja positivo, é na verdade quem?
são os x reais, tais que eles têm que ser menores ou iguais a menos 5/3 ou maiores ou iguais a 1. Ok? Observe que o zero que eu usei lá no exemplo inicial para mostrar que era negativo realmente não pertence ao intervalinho. Okay? A solução assim estava excelente, você ainda poderia, se quisesse, deixar mais bonitinho, né? Todos os menores ou iguais a menos 5/3 ou, então, união, os maiores ou iguais a 1. Todos maiores ou iguais a 1. Aqui uma observação, não é parênteses, certo? É um colchete porque o intervalo é fechado para ficar bem bonitinho, ok? Resolvendo, portanto, o item A, tá bom? Vamos então, nesse momento, ao item B. Bom, você pode ver que eu colei aqui o item B para a gente não voltar lá a ficar colando, certo? Eu recortei e colei ele aqui. E aí, eu vou sugerir de novo que você pause o vídeo e pense a respeito, para que a gente possa resolver. Então, o que a gente entendeu do item A é que a gente está atrás do domínio dessa função, mas o domínio recai em estudar o sinal dessa função, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte: como f de x, ela é, então, uma raiz de 2x menos 3 sobre x menos 1, a gente precisa que o que esteja dentro desse denominador, perdão, dentro desse radical aqui na raiz, seja maior ou igual a zero, ok? E aqui vai um parênteses. Às vezes não basta só simplesmente ser maior que zero, maior ou igual. A gente tem que tomar cuidado porque tem uma divisão, certo? E a gente não pode dividir por zero. E tudo isso tem que perguntar para a função, certo? Então, toda essa expressão precisa ser positiva. Mas além disso, essa expressão não pode ter o denominador nulo, ok? Agora, o que eu vou fazer é melhorar essa expressão um pouquinho. É o seguinte: a gente então está atrás, lembra como é que você subtrai frações? Então, x vezes 1x, aí multiplica cruzado. 2x menos 3 menos x, ok? Menos 1 vezes x. E aí tem um 2x menos x, a gente pode melhorar isso, fazer então 2x menos x é 1x. X menos 3 sobre x, ok? Então, determinar os valores de x que a gente pode calcular a nossa função f era, então, estudar essa inequação, que a gente viu que na verdade é a mesma coisa que estudar essa, ok? Então, o que a gente precisa se a gente pensar no item A lá? O domínio da nossa função f, elas é constituído por todos os valores reais, tais que x menos 3 sobre x seja maior ou igual a zero, ok? E aí, então, agora a gente pode passar para a nossa solução. Digamos, eu vou chamar g de x, x menos 3, e h de x, x, ok? Então, um cuidado sempre aqui. Não custa ser redundante, ok? Tá aparecendo alguém dividindo aqui? Taca lá a condição de existência sempre de cara. Nem que você repita isso, mas melhor do que esquecer o exercício se estende, e você acaba esquecendo de fazer isso. Então, C é condição de existência. Nosso denominador não pode ser zero, ok? Então, apareceu zero lá, a gente põe a bolinha aberta, ok? Mesmo que aqui seja maior ou igual a zero, quando aparecer nessa nossa função h o valor zero, a gente bota a bolinha aberta, ok? Para já lembrar disso. Então, para o exercício não ficar tão longo, a gente lembra, o azinho aqui é 1, a inclinação para cima, assim, ok? Qual é o zero dessa função? Ora, é x igual a 3. E aqui não tem problema no numerador de ser positivo. Então, a gente quer todos que são o quê? Todos os valores de x que são maiores ou iguais a 3, porque em x igual a 3 a função se anula. Então, se x for maior ou igual a 3, g de x é maior ou igual a zero, ok? Para h é muito parecido. O a é 1, o zero da função é o zero, ok? Aí, então, para todos os maiores ou iguais a zero, a nossa função é maior ou igual a zero. Okay? A função é maior ou igual a zero. Então, observe o seguinte, que se x for maior ou igual a zero, então g de x, ou g não, h de x no caso, é maior ou igual a zero. Só que ela é maior ou igual a zero, isso é verdade, só que a gente não quer o x igual a zero, ok? Então, quando a gente for montar lá na condição de existência, a gente põe a bolinha aberta, tá bom? Por isso que eu falei de não custa ser
redundante, tá? Então, mundinho da G, mundinho da H, e agora a gente tem um quociente, né? G por H, que vai determinar o domínio que a gente procura. Os números, mais uma vez, aparecem em ordem crescente, então são quem? 0 e 3. Para 3, a gente pode pôr a bolinha fechada. Na H aqui, para 0, a gente põe a bolinha aberta pela condição de existência, ok? Para G, maior que 3, positivo. Então, positivo para maior que 3. Consequentemente, menor que 3, negativo. Para H, maior que 0, positivo. Menor, negativo. Ok? Joguinho de sinal, então menos vezes menos mais. Mais vezes mais. Menos aqui no meio, entre 0 e 3. Bolinha fechada no 3, então bolinha fechada no 3. Bolinha aberta no 0, então bolinha aberta no 0. Então, nosso domínio são os maiores ou iguais a 3 ou menores que 0. Dito de uma maneira mais coerente, né, do menor para o maior, então os menores que 0 ou maiores ou iguais a 3. Então, o domínio da nossa função são os valores reais, tais que eles são menores que 0 ou maiores ou iguais a 3, tá bom? Pode sempre deixar, se quiser, no intervalinho, eu acho que fica mais bonito. Então, todos os menores que 0, ou, então, união, todos maiores ou iguais, então, cochete, 3, tá bom? Portanto, o item B também está morto. Bom, agora, como você pode ver, coloquei aqui, então, o item C. O item C é análogo ao B, ok? Está escrito diferente, mas olha só, observe que o final do item C é x menos 3 sobre x, né? A raiz disso. O item C já saiu direto, então, na verdade, nosso trabalho é até mais simples no item C, ok? Então, a gente já entendeu esse contexto que eu estou falando aí, portanto, o domínio dessa nossa função é quem? Ora, são x reais, né, os valores reais, tais que este quociente seja maior ou igual a 0, ok? Então, tem um denominador aí, já começa pela condição de existência para você não se perder. Condição de existência. X menos 5 não pode ser 0. X tem que ser diferente de 5, ok? Digamos que, então, como está chamando de F exercício, a gente está chamando de G e H. Então, G de X seja X menos 1, ok? Então, X menos 1, crescente, o 0 é 1. Eu quero positivo, então, positivo, maior do que 1, negativo aqui embaixo, ok? Todos os maiores do que 1 serve, inclusive o 1, ok? Porque pode ser maior ou igual a 0. Então, por exemplo, se o x for maior ou igual a 1, a g de x é maior ou igual a 0. Okay? Separando aqui o mundinho da h, x menos 5. X, 5, maior, cima é mais, abaixo é menos. Ok? Então, observe que é o seguinte, se é maior ou igual a 5, ela é maior ou igual a 0. Só que você lembra da condição de existência. Não posso ser 5, certo? Então, já põe a bolinha aberta para facilitar a sua vida, ok? Então, observe que, na verdade, é o seguinte, se x for maior ou igual a 5, h é maior ou igual a 0. Entretanto, você não deseja, você deseja que o h seja diferente de 0, por isso que a gente está tirando 5, tá bom? Pronto, agora está resolvido, certo? Então, G, perdão. G, H, nosso domínio, G por H. Os números são 1 e 5. Bolinha fechada no 1. Bolinha aberta no 5. Lembrando, vou pôr até de amarelo essa bolinha para você lembrar lá da condição de existência. Para G, maior que 1 positivo. Menor do que 1 negativo. Para H, menor do que 5 é negativo, certo? Maior do que 5 positivo.
mais vezes mais, menos vezes menos, mais vezes menos, ok? Menor do que 1, então, bolinha fechada no 1, bolinha aberta no 1. Como a gente quer positivo, então são os menores ou iguais a 1, os maiores ou iguais, maiores, simplesmente maiores ou iguais a 1, os maiores que 5, ok? Domínio da nossa função para poder encerrar o exercício, que já ficou longo, são os que são menores ou iguais a 1 ou maiores do que 5. Bem simplesinho, né? Pode deixar como intervalinho, então menores que 1, menores ou iguais. Os maiores do que 5, parênteses no 5, né? Porque ele não pode pertencer ao intervalo, ok? Mas era isso, um exercício simples, extenso, mas simples, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Se chegaram até aqui o final é porque estão interessados, estão estudando, estão gostando. E espero que o exercício tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma maneira, lembra de deixar pra gente aí um like e ajudar o canal, além de se inscrevendo, né? Que você ajuda bastante, faz o canal subir, os vídeos subir. Compartilhando esse vídeo com seus colegas que também estão se preparando para esse tema, tá bom? Nós voltaremos em breve com novos vídeos. Vamos tentando sobreviver à pandemia e esse calor danado agora do mês de outubro aqui, tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima.